O Espírito Santo, que só preparou o seu, o meu coração, ele quer nos falar. O grupo de oração é isso, né? Eu oro, eu me abro para que o Espírito Santo fale através da palavra. E esse próprio Espírito Santo suscitou algo para nós hoje, nesse mês de Maria, através do Ítalo, que tem uma forte experiência do Espírito Santo através de Maria. Hoje nós vamos poder contemplar aquilo que Deus fez na vida dele e com certeza fez na sua, está fazendo e ainda vai fazer muito. Mas tudo isso só acontece se for dessa forma como nós fizemos agora. Tivemos um ouvido bem atento para ouvir o Espírito Santo. Vamos levantar as nossas mãos sobre o Ítalo de forma muito suave, com as suas palavras. Peça aquilo que você precisa que o Espírito Santo te fale hoje pela palavra. Vamos rezar como famílias, conscientes das nossas necessidades. Espírito Santo, é mês de Maria. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor venha dar uma resposta, uma direção. Eu preciso ser como Maria, obediente, casto. Eu preciso ser íntimo de Ti. Por isso eu te peço que hoje, na pregação desta palavra, nessa pregação através do Ítalo, que teve uma experiência forte com Nossa Senhora, eu preciso, Espírito Santo, também fazer essa experiência. Usa do Ítalo nesta noite, porque eu estou aberto, eu quero ouvir a Tua palavra. É a oração do simples, é a oração de quem verdadeiramente precisa da palavra de Deus. Eu preciso, eu quero, eu estou disposto, eu estou aberto a ouvir a Tua palavra. Por isso se utiliza da boca do Ítalo, da vida do Ítalo, de tudo, de todo o seu ser. Amém, Espírito Santo. Eu creio que hoje o Senhor escolheu essa pregação para a minha vida. E eu te peço, e rezo e intercedo pelo Ítalo nesse momento, para que ele seja exatamente aquilo que o Senhor quer hoje para nós. Consagramos, é claro, a ela que fez muito na vida dele, fez na nossa, e vai continuar a fazer. Passa à frente, Maria, de todo este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a oração, a Maria Helena me partilhava uma emoção que o Senhor dava a ela e confirma toda a pregação de hoje, que o Senhor quer derramar todas as graças sobre nós que o Espírito Santo derramou sobre Maria. Porque hoje nós vamos falar de Maria e o Espírito Santo. Nós estamos no segundo dia da novena de Pentecostes, nos preparando para Pentecostes. Nós estamos procurando obedecer a palavra do Senhor. Não se afastem de Jerusalém, para que a promessa que vai se cumprir possa se fazer presente na vida de vocês. Então o Senhor nos convida também a permanecer em Jerusalém. E o que significa permanecer em Jerusalém, se não permanecer com a igreja, permanecer com os apóstolos, permanecer com Maria. E Maria estava ali com os apóstolos, como nós sabemos. Ela, podemos até dizer, presidiu a primeira novena de Pentecostes da história. Porque a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que todos eles estavam reunidos lá no mesmo lugar, no cenáculo, em oração, com Maria, a mãe de Jesus. Então, Lucas faz a questão de destacar a presença de Maria. E quando nós vemos os ícones, as pinturas, as imagens que representam o Pentecostes, normalmente nós temos Maria ao centro e os apóstolos em torno dela e todos com a língua de fogo sobre as suas cabeças.
Porque é assim que aconteceu em Pentecostes. Um vento impetuoso invadiu aquele lugar e como línguas de fogo pousaram sobre a cabeça deles. Então Maria é aquela que estava presidindo a primeira novena de Pentecostes, que aliás é a única novena oficial da igreja, essa que nós estamos fazendo. Começamos ontem, hoje é o segundo dia, e vamos terminar na vigília de Pentecostes, para que no outro domingo, não amanhã, no próximo, possamos celebrar com toda a igreja do mundo inteiro este derramamento do Espírito Santo, que não é apenas fazer a memória do que um dia aconteceu com Maria e os apóstolos, mas é reviver com Maria e com os apóstolos a graça de Pentecostes. Por isso essa moção da Maria Helena, o Espírito Santo quer derramar sobre nós a mesma graça que ele derramou sobre Maria. E qual foi a graça que o Espírito Santo derramou sobre Maria? Qual foi a graça? Exatamente. Alguém aqui, eu acho que tinha soprado o Espírito Santo também. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa dom. E ele é um dom que é uma pessoa. Ele em si, apesar dele ser a fonte de todos os outros dons, todos os dons são doados pelo Espírito Santo. Por isso que naquela sequência e também naquela oração do Espírito Santo diz que ele é o doador dos dons. Todos os dons, ordinários, extraordinários, são dados pelo Espírito. Um só é o Espírito. Os carismas são muitos, os membros no corpo de Cristo são muitos, os talentos são muitos, as tarefas são muitas, mas um único Senhor e um único Espírito. Então não se afastar de Jerusalém é ter tudo isto presente e saber que nós precisamos perseverar na oração, e não somente com a novena. A novena, podemos colocar assim entre aspas, é uma desculpa de Deus para que a gente lembre, nós estamos a caminho de Pentecostes. Aliás, desde da Páscoa, porque aí a Páscoa já marca o passo daqueles 50 dias que faltam para Pentecostes. E agora faltam 8 dias. Faltam 8 dias. Então não se afastar de Jerusalém significa isto também. Estar com a igreja. Não se afastar da igreja. Não se afastar de Maria. Não se afastar dos apóstolos. E não se afastar dos apóstolos é aquilo que Atos 2 vai dizer também, depois de Pentecostes, que aquela multidão que se converteu mediante a pregação de Pedro, eles formavam um só coração, uma só alma. Era um povo que ia se agregando, era um povo que frequentava todos os dias o templo, partiam o pão, um povo que dividia os seus bens, não havia entre eles necessitados. Eles iam todos os dias ao templo para ouvir e perseverar no ensinamento dos apóstolos e na oração. Então não se afastar de Jerusalém significa que nós precisamos perseverar na oração, perseverar no ensinamento dos apóstolos e colocar em prática esse ensinamento. Por quê? Isso tudo me faz pensar o seguinte, a forma de Deus dar uma garantia de que este Pentecostes também pode acontecer conosco, também pode acontecer na nossa vida. E nós podemos fazer esta experiência, e não mais ler a experiência que alguém passou na sua vida, ou ouvir um testemunho de que alguém um dia viveu essa experiência, mas nós mesmos hoje podemos viver essa experiência. Mesmo aqueles que já sabem que experiência é essa, mesmo aqueles que já passaram por essa experiência, só que toda a experiência de Deus que vem para a nossa vida acontece nesse pobre corpo e nessa pobre pessoa mortal. Toda experiência divina em nós acontece no humano. E o nosso humano é falho, limitado, vive altos e baixos. Então, quando São Paulo ele diz, enchei-vos do Espírito, significa dizer, enchei-vos sempre do Espírito, ou enchei-vos continuadamente do Espírito.
Por isso que nós vemos várias passagens. Jesus vem nos preparando com os evangelhos desses dias, dizendo que o Espírito Santo, o Paráclito, virá. E quando ele vier, ele vai recordar todas as coisas, ele vai dar força, ele é a força do alto. Jesus é aquele que batiza no Espírito e no fogo. Enfim, todas as promessas vão convergindo agora para esse momento do Pentecostes. Então, todas estas palavras e o corpo da igreja, a perseverança na oração com Maria e com os apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, nos dá como que uma garantia. Deus está dizendo isso. Não se afaste de Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir. Se vocês se afastarem, o Espírito Santo vem e vocês não vão estar presentes, como aquelas virgens imprudentes, que não guardaram óleo para a sua lâmpada para o momento do noivo. O noivo chegou e elas foram pegas de improviso. E quando tentaram correr, a porta das núpcias já estava fechada. Aí já não tem mais jeito. Ficaram para dentro com o noivo aquelas que foram prudentes, que mantiveram o óleo suficiente para manter a sua lâmpada acesa, à espera do noivo. E este óleo é toda a nossa perseverança de vida de oração, de sacramentos, uma vida sacramental, uma vida de fraternidade, uma vida de apostolado, uma vida de exercer a caridade fraterna, o amor para com os irmãos, o amor para com os mais necessitados, enfim, é viver dentro deste corpo de Cristo que é a igreja. Então, não se afastar de Jerusalém é exatamente isto. E esta palavra fica para nós hoje, porque nós estamos no segundo dia da novena de Pentecostes. Então o Senhor continua dizendo, não se afastem. Não se afastem da comunidade, não se afastem do irmão, não se afaste do seu marido, não se afaste da sua esposa, não se afaste dos seus filhos, não se afaste dos seus pais. Não se afaste da sua oração diária, não se afaste do seu terço diário, não se afaste da palavra de Deus, não se afaste da liturgia diária, não se afaste da confissão, não se afaste da Eucaristia. Não esqueça que você é um batizado, você foi marcado. Não esqueça que você é um crismado, você foi marcado pelo Espírito Santo. Então não se afaste do ensino da igreja, não se afaste da palavra do Papa, não se afaste dos irmãos. Então, não se afastar de Jerusalém, para nós hoje é tudo isto. Se fôssemos resumir numa só palavra, não se afastar de Jerusalém significa não se afaste do Senhor. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. É exatamente isso. Por mais difícil que as coisas sejam, por mais provações que a gente passe, por mais deserto que nós somos convidados a atravessar, o Senhor não se afasta de nós, mas nós podemos nos afastar dele. Então, não se afastar do Senhor. E aí nós temos exatamente em Maria a figura que vai nos ajudar nesse percurso. Que é um percurso carismático, que é o percurso de Maria. O itinerário carismático de Maria. Maria era da renovação carismática católica? Não, a renovação tem 40 anos. Mas aquele que move a renovação é eterno, que é o Espírito Santo. É ele que dá os dons, os carismas. E Maria foi plenificada com o Espírito Santo. E é essa graça que o Senhor quer derramar sobre nós hoje. Eu acompanho aqui do meu livro com Maria, a caminho da nova plenitude, no capítulo sobre Maria e o Espírito Santo. Mas hoje vamos trazer essas palavras, talvez você já leu, você já me ouviu pregar sobre isto, mas hoje o Espírito traz a novidade dele para esse momento, para o nosso hoje, para o nosso agora, para aquilo que ele quer dizer a nós. E aquilo que não somente ele quer dizer a nós, mas aquilo que ele quer realizar em nós. Aquilo que ele quer realizar em nós. Porque muitas vezes nós é que pensamos que vamos fazer, nós é que pensamos que vamos realizar,
Mas é o contrário, é Deus que vai fazer em nós. É Ele que vai realizar, porque é Ele que tem o poder de realizar. E aí sim, a partir dessa realidade, então nós agimos, nós atuamos, nós fazemos, mas movidos por essa experiência de um derramamento do Espírito Santo sobre a nossa pessoa. Não é sobre a outra pessoa. Ah, mas eu rezo por tantas pessoas para que o Espírito Santo seja derramado sobre essas pessoas, mas e sobre você? E a sua experiência diária, a sua experiência pessoal, para que o Espírito Santo também te batize nesse dia. Esta efusão do Espírito Santo. Quando eu falo batize, não é um outro sacramento, não é o sacramento do batismo, mas é esta efusão do Espírito Santo que é derramado sobre nós. E Ele é a grande graça, porque Ele é o grande dom. E se Ele é o grande dom, todos os outros dons vêm com Ele. Ele é o grande dom, os outros dons vêm com Ele. Não adianta eu querer os dons carismáticos, exercitar os dons carismáticos, se eu não me abro ao doador dos dons, ao dom por excelência, que é o próprio Espírito Santo, que é o amor de Deus. Não é assim que São Paulo, Romanos 5,5 vai dizer? A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o amor de Deus que é derramado no nosso coração, então aí está o dom por excelência. Então, abertos ao dom do Espírito, tudo mais que Ele pode realizar, já temos o coração preparado. Agora, a exemplo de Maria, como preparar o coração? A exemplo de Maria, nós vamos compreender de que maneira eu preciso deixar o meu coração. Quais devem ser as minhas atitudes? Como é que eu posso perseverar? Como é que eu posso não me afastar de Jerusalém? Se todas as forças me fazem afastar de Jerusalém, se eu tenho forças que me afastam, se eu tenho forças que tentam me manter longe de Jerusalém, porque é em Jerusalém que acontece o Pentecostes. É na doutrina dos apóstolos, é na presença de Maria, é perseverando em oração, é na presença dos que seguem a Jesus, é no coração da igreja que acontece o Pentecostes. Então nós também temos que lutar contra muitas forças que tentam nos afastar de Jerusalém. Muitas forças querem nos afastar de Jerusalém. E afastar de Jerusalém, e nós terminamos semana passada, o seminário das catequeses sobre o 7º Encontro Mundial das Famílias, né? E justamente a 10ª catequese que o Rodrigo pregou para nós aqui, falava do dia da festa, que é o domingo. E quantas coisas tentam nos afastar. Domingo é a nossa Jerusalém. Domingo é o dia do Senhor, porque o Papa vai dizer que domingo é o dia que o Senhor ressuscitou, por isso é o dia mais importante para nós católicos. Porque Jesus ressuscitou num domingo. O Espírito Santo foi derramado sobre Maria e os apóstolos no domingo seguinte. Ou melhor, no domingo 50 dias depois. E aí o Papa vai dizer naquele documento sobre o domingo, Dies Domini, João Paulo II, que o domingo, ele é a Páscoa do cristão. E ele é o Pentecostes do cristão, cada domingo. Então, todo domingo, não só nesse tempo pascal, mas todos os domingos do ano, nós celebramos a nossa Páscoa e o nosso Pentecostes, ao mesmo tempo. Então, todo domingo, toda missa de domingo, né, todo domingo com a missa e a Eucaristia, né? Porque domingo, só com o Faustão não tem Pentecostes. Né? E nem só com o De Volta para Minha Terra, nem Sonho Meu, essas coisas todas que passam. Não, ou futebol, não. É o domingo no coração da igreja. O domingo com a Eucaristia. O domingo com a palavra de Deus. Este domingo é Páscoa semanal, diz o Papa. E é Pentecostes semanal. Então, nós podemos celebrar com a igreja Páscoa e Pentecostes ao mesmo tempo, todos os domingos do ano. Porque, de fato, é isto que acontece. Não é somente uma lembrança, mas é um fato
que está ali vivo e acontecendo. E quem participa da ressurreição e participa do derramamento do Espírito Santo. Participa daquele Pentecostes semanal, dominical. São Paulo em Efésios 5:18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Tanto é que em Pentecostes, era ali pelas 9 da manhã, os apóstolos e Maria ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a rezar em línguas, a falar em línguas, começaram a profetizar, Pedro começou a pregar, e havia ali podemos até dizer, um certo clima de euforia, de alegria, e aquele povo todo que estava em Jerusalém para a festa de Pentecostes, vindo de várias nações, falando várias línguas e compreendendo os apóstolos na língua deles, muitos comentaram: nossa, mas 9 da manhã e eles já estão bêbados. 9 da manhã eles já estão embriagados. De fato eles estavam embriagados, mas não do vinho, mas de um outro vinho, o vinho do Espírito. E aí é onde São Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, porque muita gente tomava o vinho para ficar alegre. E aí o Senhor vem e diz que ele tem um outro vinho. Ele tem uma outra fonte de alegria, porém uma fonte perene, que não dá ressaca nem dor de cabeça no dia seguinte. Pode tomar à vontade. Pode beber à vontade, depois inclusive dirigir. Né? O perigo é ser arrebatado, como dizem os evangélicos. Né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Né? Não tem problema nenhum. Então, a nossa disposição de coração é exatamente essa. Não vos embriagueis com vinho, atitude. O que me embriaga? O que me entorpece? Esse vinho que São Paulo está dizendo é aquilo que me entorpece. O que hoje na nossa vida nos entorpece, ou seja, tira de nós a razão, tira de nós o equilíbrio, tira de nós o senso e tira de nós o bom senso. Então tudo aquilo que nos entorpece dessa maneira nos afasta de Deus. Então São Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então enchei-vos continuamente do Espírito que São Paulo quer dizer. Jesus ele veio realizar a sua missão. João Batista, nosso baluarte também, ele fala em Lucas 16 da missão de Jesus. João Batista vem para preparar o caminho de Jesus, também realizando um batismo, um tipo de batismo, que era o batismo das águas, o batismo da purificação. Mas aí João reconhece também o lugar da sua missão. E ele diz: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Porque muitos seguiam a Jesus, muitos a João Batista, muitos eram discípulos de João Batista. E muitos seguiam a João Batista, mas de repente João Batista falou: não, agora vocês não têm que me seguir, porque já chegou aquele a quem de fato vocês devem ser. Eu apenas sou uma voz que clama no deserto, eu apenas batizo na água, mas já chegou aquele que é mais poderoso do que eu. Então é ele que batiza no Espírito e no fogo. E essa é a promessa de Jesus. Esta é a promessa de Pentecostes. E é isto que vai experimentar, é isso que vai provar aquele que não se afastar de Jerusalém. Vai provar o batismo no Espírito Santo e no fogo. Esta efusão do Espírito Santo que vem sobre nós, que é uma presença do amor de Deus em profusão, e esse amor de Deus, que é uma pessoa da Santíssima Trindade, que nos move do interior e nos leva a uma renovação de vida. Nos leva a uma vida de oração, a uma vida sacramental, nos leva a caminhar com a igreja.
tudo aquilo, não se afastar de Jerusalém, nos leva a perseverar no ensinamento dos apóstolos, nos leva a olhar para as necessidades dos irmãos, para as necessidades da igreja, para as necessidades da comunidade, enfim, onde nós caminhamos, onde nós trabalhamos, onde nós nos confraternizamos. E aí viveremos, de fato, um dos primeiros frutos do derramamento do Espírito Santo, que é o que você percebe logo no capítulo 2 de Atos. Um dos primeiros grandes frutos de Pentecostes é a formação de comunidade. As pessoas se unem em comunidade. Elas não se afastam, elas se unem em comunidade. E em comunidade, aí a grande comunidade é a igreja, caminhamos em Deus. Esse é o primeiro grande fruto. Dom Cláudio Umes, o cardeal que foi arcebispo aqui de São Paulo, hoje é Dom Odilo, né? Em 98 aconteceu, depois eu vou ler um trecho aqui, um grande encontro histórico, como nunca havia acontecido. Repetiu-se um outro desse apenas em 2006, com Bento XVI, mas 98, o primeiro grande encontro do Papa com os movimentos eclesiais e as novas comunidades. Na multidão de quase 500 mil pessoas, e o discurso do Papa, Dom Cláudio estava presente, e logo em seguida desse encontro, que foi em maio, na vigília de Pentecostes, ele vem e assume a Arquidiocese de São Paulo. Hoje ele está emérito, aposentado e morando, inclusive dentro da nossa região Ipiranga. Eu desejaria incutir, ele escreveu isso no jornal O São Paulo, jornal da Arquidiocese, profundamente em cada padre da nossa querida Arquidiocese, em cada leigo e leiga, em cada religioso e religiosa, quanto deveria ser nosso empenho em não perder esta hora da graça, este kairós. Isso foi em 98, né, da passagem do milênio, especialmente agora em 98, a importância de abrir-nos ao Espírito Santo. Se vocês se recordam, o Papa João Paulo II, ele colocou 3 anos de preparação para o novo milênio, 1 ano dedicado ao Pai, 1 ao Filho e 1 ao Espírito Santo. 98 foi o ano dedicado ao Espírito Santo. Por isso, o Papa quis se reunir com as comunidades novas e os movimentos eclesiais. Num trechinho do discurso, que é riquíssimo, do Papa João Paulo II, diz assim: hoje a igreja alegra-se ao constatar o renovado cumprimento das palavras do profeta Joel, que há pouco escutamos, né? Joel 3. Derramarei o meu espírito sobre toda a criatura. Isso é citado em Atos também. Vós aqui presentes sois a prova palpável desta efusão do Espírito Santo. O Papa dizia para nós, as novas comunidades, os movimentos eclesiais, a renovação carismática e tantos outros movimentos que estavam ali representados na Praça de São Pedro, mesmo que não tivesse ninguém de nós da Sagrada Família naquele encontro, o Papa falava para nós. Ele falava para as novas comunidades e esta palavra ecoa até hoje. Vocês aqui presentes são a prova palpável desta efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. E ainda ele diz: eu quero bradar, eu quero gritar, abri-vos com docilidade aos dons do Espírito. Então o Papa João Paulo II, ele abriu a igreja para esta graça do Espírito Santo. E nos convidou a isto. Abram-se com docilidade, não se fechem, abram-se. Abrir-se e deixar o Espírito Santo agir é não se afastar de Jerusalém. Quando nós nos fechamos e não permitimos que o Espírito venha a agir em nós, nós nos afastamos de Jerusalém. E aí aquela moção da Maria Helena, que o Espírito quer realizar em nós, derramar em nós a mesma graça que derramou sobre ela, que é Lucas 1. Pego assim, vou salteando alguns versículos, o 28, o 30 e o 35. Enquanto entrando o anjo disse-lhe:
Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Maria, que já era a cheia de graça, porque o anjo da parte do Senhor dizia, ave cheia de graça. Ela já era cheia de graça porque Deus a havia preservado, a única criatura humana, preservada do pecado original, portanto ela nasce, é concebida, na verdade, ela é concebida sem pecado. Por isso rezamos, ó Maria, concebida sem pecado. Porque ela foi concebida sem pecado algum. A marca do pecado original não atingiu Maria, porque Deus a preservou. Porque Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador, para ser a sua mãe. E ela então, já cheia de graça, é ainda mais plenificada quando o anjo diz, o Espírito Santo descerá sobre ti. A força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então Maria, ela é plenificada com a presença do Espírito Santo. O Espírito que fecunda Jesus no ventre de Maria é também o esposo divino de Nossa Senhora. Ela é a imaculada esposa do Espírito Santo. A imaculada esposa do Espírito. Aquela que é cheia do Espírito. A dinâmica de Deus é mais ou menos esta. Onde Deus derrama a sua graça e o seu Espírito, porque Deus é liberdade, Deus é liberalidade, porque isso são características do amor. Onde Deus derrama a sua graça, essa graça precisa transbordar. Nenhuma graça de Deus pode ficar para si. Se um dia Deus derramou a graça de um carisma, chamado Sagrada Família, no meu coração, para uma obra de resgate da família, ela não poderia ficar somente comigo. Essa graça precisa transbordar e transbordar cada vez mais para muitas outras pessoas, para muitas outras famílias, e que por sua vez também vão multiplicando e vão transbordando essa graça. A graça de Deus é bem esta mesmo. Se a graça de Deus não transborda, é porque nós estamos retendo aquilo que não nos pertence. A graça de Deus sempre precisa transbordar das nossas vidas. E ela só transborda na vida daqueles que não se afastam de Jerusalém. Ela só transborda naqueles que com docilidade se abrem aos carismas do Espírito Santo. Sobretudo o carisma maior, que é o dom do amor. As graças não ficam retidas quando nós nos abrimos. Quando nós nos abrimos ao outro. Quando nós nos abrimos ao irmão. Quando nós nos abrimos à igreja. Quando nós nos abrimos aos mais necessitados. Quando nós nos abrimos ao apelo e o grito dos que sofrem, dos que padecem, dos que sofrem injustiça no mundo, enfim. Nós não podemos nos fechar. Se fechamos, a graça que Deus derrama sobre nós, ela não transborda. E se ela não transborda, é porque nós retemos aquilo que não nos pertence. A graça de Deus, ela é sempre destinada a transbordar. Porque quando ela transborda, ela fica em plenitude em mim, mas ela também vai para o irmão. E é o que aconteceu com Maria. Ela, avisada pelo anjo, nós já sabemos dessa história, que Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida. Isabel era estéril, já de idade avançada, e o anjo diz, Isabel está grávida. Já está no 6º mês. Então Maria, imediatamente, ela vai às pressas. Essa é uma característica daquele que foi tocado pela graça de Deus, vai às pressas de encontro à necessidade do irmão. Porque com certeza ela perguntou, minha prima, de idade avançada, está com 6 meses de gravidez, ela vai precisar de ajuda.
E lá ficou Maria durante 3 meses. Não mediu esforços e nem ficou se programando muito. Ela foi às pressas ao encontro de Isabel. Então, quando nós recebemos a graça, a visita do Espírito Santo em nosso coração, nós vamos de encontro aos nossos irmãos. Vamos de encontro àquele que precisa. No nosso caso específico, como Comunidade Sagrada Família, nós vamos, de um modo especial, ao encontro das famílias que precisam de resgate. E, ao mesmo tempo, também procurando, com o carisma, formar novas famílias que lá na frente não vão precisar desse resgate. Por que a gente tem que sempre ficar consertando o que deu errado? Será que a gente não pode começar certo? Então tem que começar certo na educação dos filhos, tem que começar certo no relacionamento dos pais, dos filhos, tem que começar certo no namoro. Para começar certo no namoro, tem que começar certo na educação. A educação para o amor, a educação para a gratuidade, a educação para a castidade, a educação para a santidade. Mas esse assunto é para a escola de família amanhã, né? Então, é o tema de amanhã. Mas é a graça de Deus que nos visita, e como visitou Maria, coloca-nos a serviço. Só que aí com um sentido. Por que Maria foi às pressas? Por que Maria se colocou a serviço? Porque houve já nela um encontro, uma experiência que deu sentido à sua vida. E aí então ela faz, não é alguém que faz e não sabe o que está fazendo. Mas ela é plena de sentido. Ela é plena de sentido. Porque ela foi planificada da presença do amor de Deus. E por causa do amor de Deus, ela vai. Sem pensar e desejar nada em troca. O amor de Deus é gratuito. Deus nos ama e não pede nada em troca para nós. Se nós não fizermos nada para Deus e vivemos a pior vida que possa ser vivida, Deus continua nos amando. Ele não pede nada em troca. E nós também não podemos pedir nada em troca. Porque amamos a Deus, como se fizéssemos grande coisa. E como se fosse um favor para Deus, como se Deus precisasse ser amado, como se Deus precisasse de nós. Deus é Deus em si mesmo. Então nós não podemos ir ao encontro do irmão, porque movidos pelo amor de Deus, que é gratuito, achando que eu vou ajudar. Bom, depois então ele... Lógico que na dinâmica da fraternidade, uma mão lava a outra. Na dinâmica da fraternidade, a providência de Deus na vida de cada pessoa acontece também, muitas vezes, pelo serviço do irmão, pela ajuda do irmão. A providência na vida de Isabel, para aquele momento que ela precisava, veio pelo serviço de Maria. Com certeza. Então, na dinâmica cristã, da caridade fraterna, uma mão lava a outra. Mas não é com este interesse que se deve ir. Mas se deve ir, de fato, com um coração aberto e gratuito. E é exatamente isso que aconteceu com Isabel e com Maria. Naqueles dias, na sequência de Lucas 1, 39 e 43, naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Se ajudar a vizinha ali, um parente a colar, né, mas vai andar 100 quilômetros há 2000 anos atrás, né, de burrinho ou de jegue, que seja, né, quanto tempo que isso demoraria, os perigos enfrentados, larga a casa. Né? Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Olá, Isabel. Oi, prima. Bom dia, boa tarde. Shalom, né, que era comum para os judeus. Ela fez uma saudação a Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. A criança João Batista. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então vejam a presença do Espírito Santo nesta passagem.
Maria, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre você, Maria. A ave cheia de graça, aquela que é cheia da graça de Deus, ainda o Espírito Santo vem sobre você. Ela vai ao encontro de Isabel, vai ao serviço de Isabel e apenas diz um oi para Isabel. Apenas diz um oi para Isabel. João Batista treme dentro do ventre. O verbo que, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o verbo que o evangelista usa no grego para dizer que João Batista tremeu no ventre de Isabel, é o mesmo verbo que é usado lá atrás no Antigo Testamento para dizer que Davi dançou diante da Arca da Aliança. Davi exultava de alegria e dançava diante da arca que representava a aliança de Deus com o povo, representava a presença de Deus no meio do povo. Ora, Maria se tornava ali, recebendo Jesus, a nova arca da aliança, porque Jesus, ele vem realizar uma nova aliança. Uma nova aliança. Maria portava Jesus no seu ventre, então ela se torna a nova arca da aliança. E João Batista, como Davi no passado, dança diante da nova arca da aliança, diante do Senhor. O mesmo verbo. Portanto, João Batista fica também repleto do Espírito Santo. De tal maneira que naquele momento, antes dele nascer, ele é marcado profundamente pela santidade do Espírito Santo. Foi concebido como todos nós, com o pecado original. Maria não foi concebida com o pecado. Foi concebida sem pecado. João Batista foi concebido com o pecado, porém nasceu sem o pecado original. Porque o Espírito Santo realizou nele, no ventre de Maria, aquilo que ele realiza em nós no batismo, quando éramos crianças e fomos batizados. Que é um batismo que nos dá esta regeneração do pecado, nos introduz na igreja, no corpo de Cristo, na família de Deus. Por isso a criança que é batizada, ou o adulto, a partir do batismo, ela pode ser chamada de filho de Deus, filha de Deus. Até então não. Apenas uma criatura. O batismo é que nos faz filhos e filhas de Deus. E essa realidade aconteceu com João Batista no ventre de Maria. Por isso é que a igreja celebra 2 vezes João Batista. Você não tem outro santo na igreja, tirando José e Maria, que tem 2 festas. Porque normalmente os santos são celebrados na festa do seu martírio, né? Da sua morte, ou da sua canonização, ou da sua beatificação. Mas João Batista, ele tem o nascimento dele celebrado, e celebrado como solenidade. É o top das cerimônias litúrgicas. Solenidade. Que é no dia 24 de junho, data da fundação da nossa comunidade. E depois João Batista tem em agosto, no finalzinho de agosto, a celebração litúrgica do seu martírio. Então, normalmente não, a igreja não celebra o nascimento dos santos, mas celebra o nascimento deles para a eternidade. João Batista é o contrário, justamente por causa disto. Ele ali foi santificado no ventre de Isabel, pelo Espírito Santo, que foi ali derramado por causa do encontro de Maria com Isabel. Se Maria não tivesse ido à casa de Isabel, este Pentecostes na casa de Isabel não teria acontecido. Não teria acontecido. Esse Pentecostes na casa de Isabel, que eu acho que não foi só João Batista, mas eu acho que aquela casa estremeceu, aquela família toda estremeceu, aconteceu porque Maria, cheia do Espírito, foi até Isabel. E ali, o Espírito Santo que estava em Maria, transbordou para Isabel, que transbordou para João Batista. E depois João Batista também se transformou num transbordador da graça de Deus.
Então vejam como que acontece uma reação em cadeia quando nós nos abrimos. Se Maria não tivesse ido, ela poderia falar, nossa, mas é loucura, essa distância, não tem como. Agora estou eu grávida, eu preciso de cuidado. Eu estou grávida agora, eu não posso fazer uma viagem dessa, nessas condições. Depois outra, eu ainda vou precisar ver como é que eu vou explicar para o meu noivo, né? De repente vem um anjo e diz que eu vou ficar grávida e seria a mãe de Deus, eu estou noiva, estou prometida em casamento, agora ainda tenho uma série de explicações para dar aqui. Só que aquele que está pleno de Deus, ele não precisa dar explicação nenhuma. E Maria não deu explicação nenhuma. E José também não pediu explicação nenhuma para Maria. Porque também o anjo, provavelmente o mesmo, disse para ele, José, calma, não tenha medo. Porque lógico, é uma situação humana. Quem de nós homens aqui, né, noivo, que a sua noiva sai para a casa da prima, no interior, fica 3 meses e volta grávida. Você vai pensar o quê? Você vai pensar, bom, provavelmente o Espírito Santo fez isso nela. Você nunca vai pensar isso. E aí? Bom, agora a casa caiu, né? Agora complicou. Vamos desmarcar esse casamento, porque... Mas aí o anjo diz, José, isso é obra do Espírito Santo. Como eu costumo falar quando eu falo de José, eu falo, bom, adiantou muito nessa explicação, porque né, a minha noiva volta grávida, e aí um anjo me aparece no sonho e diz, olha, pode receber ela na sua casa, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Como se essa explicação resolvesse. Aí José falou, beleza, anjo, ótimo. Agora eu estou tranquilo, agora eu sei que o Espírito Santo... Para nós hoje é fácil entender o Espírito Santo, mas há 2000 anos atrás, como é que se conhecia o Espírito Santo? Então aí a gente também prova a santidade de José. A José que era aberto a Deus, pronto para acolher a palavra de Deus. Então José acreditou numa loucura. Se a gente for parar para pensar, José acreditou numa loucura. Bom, eu vou acreditar nessa loucura aí. Provavelmente ninguém mais acreditou, né? Mas José acreditou, desistiu da ideia de abandonar Maria, rejeitar Maria, acolheu Maria e ainda assumiu a paternidade de Jesus. É ou não é obra do Espírito Santo? É ou não é graça do Espírito Santo que é derramada? Maria não precisou dar explicações nenhuma. José não precisou pedir explicação nenhuma, porque em Deus, o próprio amor de Deus explica tudo. E acontece aquilo que eu já falei com vocês, trouxe logo do início, a graça de Pentecostes. Em Atos 1 é aquela passagem que nós vimos, eles estavam unânimes, perseverando em oração com Maria, aguardando o cumprimento da promessa, quando Jesus dizia, não se afastem de Jerusalém, o Espírito Santo virá, a promessa será cumprida. Então eles não se afastaram e perseveravam, unânimes em oração com Maria. E aí, passados esses dias, acontece o Pentecostes. Estando eles nos mesmos lugares, as portas fechadas, saiu o vento impetuoso, as línguas de fogo. Então, toda aquela graça de Pentecostes que acontece com todos aqueles que estavam reunidos. Maria, os apóstolos, vários discípulos. Então, todo aquele grupo foi batizado no Espírito Santo. Há uma passagem de João Paulo II, no documento que ele escreveu sobre Nossa Senhora, Redemptoris Mater, é um documento da década de 80, diz assim, o concílio sublinha que a Mãe de Deus já é a realização escatológica da Igreja,
Ou seja, a realização final da igreja. Escatologia significa as coisas últimas, né? Então, em Maria, a igreja já é perfeita, vai dizer o Papa, né? A doutrina da igreja. Na Santíssima Virgem, ela, a igreja, já atingiu a perfeição, sem mancha nem ruga que lhe é própria. E, simultaneamente, que os fiéis ainda têm de envidar esforços para debelar o pecado e crescer na santidade. E por isso eles levantam os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtudes sobre toda a comunidade dos eleitos. É para Maria que a igreja, da qual ela é mãe e modelo, deve olhar, a fim de compreender na sua integralidade o sentido da própria missão. Essa é a palavra do Papa para nós hoje também. É para Maria que a igreja precisa olhar. Quando nós olhamos para Maria, nós enxergamos aquilo que um dia a igreja será. E se nós somos igreja, uma igreja sem manchas, sem ruga, uma igreja plena e realizada em Deus. Por ora, é o que o Papa falou, nós temos que lutar contra o pecado. Mas lutando contra o pecado, olhando para Maria, sem tirar os olhos dela, porque nela Deus realizou a plenitude de graça que Ele quer realizar em nós. E volto àquela moção da Marilena. Deus quer fazer em nós, através do Espírito Santo, o mesmo que fez em Maria. Lógico, Ele não vai nos tornar imaculados desde a concepção ou imaculados no nascimento, mas nesta luta diária contra o pecado, Ele pode e quer nos fazer vencedores nesta luta. Então, por isso, o segredo de Pentecostes é olhar para Maria. Mas não é somente um olhar, um simples olhar. Mas é um olhar de pessoas que se pertencem. É um olhar de pessoas que se doam. E aí recorda aquela palavra de João 19, 26, 27, já no alto da cruz, sem forças, restinho de fio de vida, depois de tanto sofrimento, até arriscado a não conseguir falar, porque Jesus já estava sufocado de ficar pendurado 3 horas na cruz. Diz assim, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, o João evangelista, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E aí vem uma parte que eu gosto muito. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Então, olhar para Maria, como João Paulo II nos exorta, que é o segredo de Pentecostes, é o segredo para não se afastar de Jerusalém, é ficar pertinho da mãe. As forças tentam nos afastar de Jerusalém, mas fica pertinho da mãe. Não tenha vergonha não de correr para a barra da saia da mãe. Tem que ficar pertinho da mãe. E olhar para Maria é a garantia de que o Espírito Santo vai ser derramado. É a garantia de que nós viveremos a experiência de Pentecostes. Porque Maria é aquela que fez essa experiência. E foi ela que fez por primeiro, é que pôde animar os apóstolos que estavam com medo dos judeus, estavam de portas trancadas, janelas fechadas. A palavra diz, eles estavam com medo dos judeus, a ameaça dos judeus, a ameaça dos romanos. E eles estavam trancados com medo, na sua covardia. E quem é que animou os apóstolos a perseverar na promessa de Jesus, no pedido de Jesus? Porque senão, vocês sabem, depois da morte de Jesus, cada um, já na cruz só sobrou 2 ali. Maria e João. Cadê os outros apóstolos? Vazaram. Nessa hora, olha.
Quem for corajoso, dê um passo para trás. Quando você vê todo mundo deu um passo para frente, né? Todo mundo dá um passo para trás, você fica sozinho. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Todo mundo vazou. Ficou João. João, o discípulo que fez a experiência de recostar a cabeça no peito de Jesus. Aquele que se aproximou de Jesus. Aquele que é a figura, dentro dos apóstolos, a figura da intimidade com o Senhor. O discípulo da intimidade, o discípulo do coração. Então o discípulo do coração não se afastou, nem na hora da cruz. Então nós precisamos ser discípulos do coração, porque se nós não formos discípulos do coração de Jesus, a hora que a coisa apertar, a gente corre, a gente foge. E Maria estava lá. Então, olhar para Maria é exatamente isso, é a garantia do Pentecostes, porque ela fez a experiência primeiro. E é o que eu costumo dizer assim, que Maria, os apóstolos estavam ali perdidos, com medo, o que vai acontecer com a gente? Jesus morreu, né? De repente ele ressuscita, aparece, fica conosco mais uns dias, e aí ele some de novo. E agora? O que vai ser da gente? Qual vai ser o nosso futuro? Se a gente sair daqui, o que os judeus vão fazer? Vão estraçalhar a gente. Só que Maria, ela era plena, segura, equilibrada, porque ela já trazia anos e anos de experiência do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Maria, nós podemos fazer as contas, ela concebeu em torno dos 15 anos. 13, 14, 15, 16, então, na média, 15 anos. Maria já era plena da graça de Deus. Jesus viveu cerca de 33. 33 mais 15, 45. Você coloca os 9 meses de gestação de Ana, porque Maria foi concebida sem pecado. Foi então concebida plena da graça. Depois tem os 9 meses da gestação de Maria para com Jesus. Você tem aí mais 1 ano e meio, 18 meses. Então, se você somar tudo, Maria, no Pentecostes, ela tinha cerca de quase 50 anos, mais tempo do que a renovação carismática tem hoje na igreja. Ela já tinha uma experiência de 50 anos de vida plena no Espírito Santo, de vida cheia do Espírito Santo. Então, por isso, repito, o segredo do nosso Pentecostes é olhar para Maria e fazer como João, com a recomendação de Jesus no alto da cruz. Desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. O que acontece com aquele que leva Maria para casa? Não vai acontecer a mesma coisa de quando Maria foi para a casa de Isabel? Ou vai acontecer alguma coisa diferente? Não é a mesma coisa? Maria foi para a casa de Isabel, o que aconteceu lá? Um grande Pentecostes. E quando nós levamos Maria para a nossa casa, acontece também um Pentecostes na nossa casa. Acontece também um Pentecostes na nossa família. E é esse Pentecostes que hoje nós também queremos pedir. Agora nós vamos ter a pressa de Maria. Não quero esperar domingo que vem para o Pentecostes. Não quero esperar. Nós vamos pedir hoje. Porque Deus nos permite pedir todos os dias. E é hoje que nós olhamos para Maria, escutamos João Batista, tem outro mais poderoso que está vindo agora, vai chegar. Jesus Eucarístico. Tem outro mais poderoso do que eu. É Ele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Então Jesus é o batizador. João Batista nos aponta esse caminho. É Jesus, Jesus é o batizador. E Jesus diz, olhem para Maria e levem Maria para casa. Acolham Maria como mãe, porque vocês são filhos de Maria. Porque Jesus sabia que Maria, junto com Maria, era a garantia de que o Espírito Santo pudesse ser derramado em Pentecostes. Então vamos acolher Jesus, que vem do tabernáculo para o nosso meio, e vamos clamar hoje, com a intercessão de Maria,
com a poderosa intercessão de Maria, com aquela oração que João Paulo II fez, que Maria obtenha para nós uma abundante efusão do Espírito Santo. Que Maria obtenha para nós uma abundante efusão do Espírito Santo. Repete comigo. Que Maria obtenha para nós uma abundante efusão do Espírito Santo. Nós vamos receber Jesus com muita alegria. Vamos receber Jesus abrindo o nosso coração. Vamos receber Jesus de mãos dadas com Maria. Se possível, pula no colo dela. Agarra no colo dela, que nem um macaco agarra na árvore, no galho. Agarra em Maria e diz: daqui não saio e daqui ninguém me tira. Do colo de Maria. E ali ela, plena do Espírito, intercedendo a Jesus, que é o batizador, também possibilitará esse derramamento do Espírito. Não é Maria que derrama o Espírito. Quem derrama o Espírito é Jesus. Ele é o batizador. Ele batiza no Espírito e no fogo. Mas Maria é a mediadora. Maria é a medianeira. Acolhamos Jesus, cantando e pedindo essa poderosa intercessão de Nossa Senhora. Te adorar foi que eu nasci, a exaltar a Ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a Ti, Senhor. A minha alma tem sede de Ti. Meu espírito necessita de Ti pra te adorar. Foi que eu nasci pra exaltar a Ti, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci pra exaltar a Ti, Senhor. Espírito, o meu espírito necessita de Ti pra te adorar. Foi que eu nasci pra exaltar a Ti, foi que eu nasci pra exaltar a Ti, Senhor. E louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, aqui estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento único em nossas vidas, porque estamos nós e o Senhor. Nada e ninguém
pode impedir agora, Senhor, mesmo pela internet, o teu olhar sobre nós e o nosso olhar para ti, passando pelo olhar de Maria. Olhando para Maria, nós aprendemos como ela olhava para você, Jesus. E queremos, com esse mesmo olhar de Maria, fixar nossos olhos em ti. E proclamar, Senhor, a fé nesta palavra que nós ouvimos hoje, de que o Senhor é o batizador, de que você, Jesus, é aquele que batiza no Espírito